Boa noite, alunos. Estou aqui mais uma vez para a nossa segunda aula de gramática. Dando continuidade às classes de palavras, nós vamos encerrar o assunto dos pronomes, né? O próximo pronome a ser trabalhado é o pronome demonstrativo, né? O que são esses pronomes demonstrativos? São palavras que indicam no espaço e no tempo a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Posição no espaço, né? Por exemplo, este caderno é meu. Este indica que o caderno está próximo da pessoa que fala. Este. Se eu falo, esse caderno caiu, esse caderno aí é teu. O esse indica ou expressa que o caderno está próximo da pessoa que ouve. Não sabemos de quem é aquele caderno lá. Então, aquele indica o caderno distante de ambas as pessoas. A pessoa que fala e a pessoa com quem se fala, né? Está distante. Certo? Estes são os pronomes demonstrativos. Posição no tempo. Este ano está sendo bom para nós. O este, referindo-se ao ano presente. Esse ano que passou foi razoável, né? Esse, referindo-se a um passado próximo. Aquele ano foi terrível para todos nós. Nesse caso aqui, o aquele, ele refere-se a um passado mais distante, né? Os pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe o sentido vago, impreciso, ou expressando quantidade indeterminada. As pessoas do discurso, vocês sabem quais são, né, pessoal? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, né? Bom, compareceram muitos pais à reunião. Muitos refere-se à terceira pessoa sem determinar o número exato, né? Quando eu digo muitos, então é um pronome indefinido. Você não consegue determinar a quantidade de pais, né? Foram muitos. Aqui nós não refere-se à terceira pessoa sem determinar o número exato. Os pronomes indefinidos, nós temos os principais são algum, alguma, alguns, algumas e algo. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas ou alguém. Todo, toda, todos, todas, nada. Muito, muita, muitos, muitas, ninguém. Pouco, pouca, poucos, poucas, tudo. Certo, certa, certo, certas, cada. Outro, outro, outros, outras, outrem. Quanto, quanta, quantos, quantas, né? Eu vou colocar esse material para vocês. Vocês vão ter acesso a esse material, tá certo? Então, eu não vou ler isso tudo aqui, ok? Locuções pronominais. São locuções pronominais indefinidas, duas ou mais palavras que equivalem a um pronome indefinido. Por exemplo, apenas uma ou outra pessoa parava para ver o espetáculo, né? Aí eu tenho uma locução pronominal, um ou outra, né? São indefinidos. Qualquer um poderá participar do concurso. O qualquer um é uma locução pronominal indefinida, certo, gente? Algumas locuções pronominais indefinidas. Eu tenho cada qual, cada um, quem quer que seja, seja quem for, qualquer um, todo aquele que, tal e qual. Pronomes interrogativos são aqueles usados na formulação de uma pergunta, direta ou indireta. Assim como os indefinidos, referem-se à terceira pessoa do discurso. Certo, pessoal? Assim como os pronomes definidos, os pronomes interrogativos eles se referem à terceira pessoa do discurso. Por exemplo, que dia é hoje? Né? O que aí, ele é o quê? Um pronome interrogativo, né? Que foi utilizado no interrogativo direta. Diga-me, que dia é hoje? Aí é uma interrogativa, o que ele é utilizado em uma interrogativa indireta. Observe que a interrogativa indireta não tem, né, o sinal de pontuação. Quem fez isso? Quem? O quem, né? Também empregado em uma interrogativa direta. Não sei quem fez isso. Interrogativa indireta. Pronomes interrogativos. Quais são os pronomes interrogativos? Que, quem, qual e a variação, né? Quais.
quanto ou quantas, certo? Pronomes relativos. Esse pronome relativo, gente, a gente vai usar muito ele, né, mais na frente, certo? Lá nas orações subordinadas nós vamos utilizar ele. Não, orações. O que é orações subordinadas? O pronome relativo, nós vamos trabalhar a questão dos antecedentes, né? Aqui mesmo, né? Tá? Eu estou confundindo com a conjunção subordinativa, tá? Pronome relativo. São aqueles que representam o nome já mencionado anteriormente, com os quais eles se relacionam. Pessoal, o pronome relativo, ele serve para fazer referência ao termo chamado antecedente, tá? O nome mencionado anteriormente é o antecedente do pronome, né? Por exemplo, os livros que estou lendo são muito bons. Os livros que estou lendo. Então, o referente aí do que é livros, né? Os livros é o termo antecedente e que é o pronome relativo. O sobrado onde morava fora, deixado pelo avô. O sobrado onde morava. O onde aí, né? Ele retoma a palavra sobrado, né? Então ele faz referência a sobrado. Então, esse pronome relativo aí, ele na verdade, em algum momento ele substitui a palavra sobrado, ou ele faz referência à palavra sobrado, né? O sobrado onde morava fora deixado pelo avô, tá? Então, o sobrado é o antecedente do onde. O onde faz referência a sobrado, ou substitui a palavra sobrado em um momento, né? Então, sobrado é o termo antecedente. E onde é o pronome relativo. Os pronomes relativos, eles se dividem em dois, os variáveis e os invariáveis. Os variáveis, gente, é aqueles que podem variar em número, né? Em número e gênero. Por exemplo, o qual, a qual. Os quais, as quais. Cujo, cuja. Cujos, cujas. Então, ele varia em gênero e número, singular e plural. Quanto, quanta. Quantos, quantas. Já os pronomes relativos variáveis, eles se apresentam de uma única forma. Eles não têm, muitas vezes, o plural ou o feminino deles, né? Eles se apresentam daquela forma tanto para número quanto para gênero. Por exemplo, que, quem e onde. Essas palavras aí, ela não tem plural, não tem o ques, né? O quens, nem o ondes, certo? Não tem plural, por isso que ela é chamada invariável. Ela vai se apresentar sempre da mesma forma. O pronome substantivo e o pronome adjetivo. O pronome substantivo, gente, é aquele que substitui o substantivo ao qual se refere. O pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo, com o qual se relaciona. Por exemplo, alguns alunos estudam o suficiente, outros não. Alguns alunos. O alguns aí é um pronome adjetivo, porque ele acompanha o substantivo alunos, né? Estudam o suficiente. Outros não. Esse outros aqui substitui alunos. Então, outros é o pronome substantivo. Quando o pronome substitui um nome, ele é pronome substantivo. Quando o pronome acompanha o substantivo, aí ele é pronome adjetivo. Ufa! Verbo. Gente, esse verbo ele é complicado, né? É uma classe de palavra muito extensa. Então eu fiz aqui um resumo dele. Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação, indicando o momento em que ocorre, a ação, é chamada de verbo, né? Então o que é verbo? É a palavra que indica a ação, indicando o momento em que ela ocorre. Por exemplo, eu escrevo com rapidez. Escrevo. Escrever. A palavra escrevo, ela expressa, gente, uma ação. Então, ela é verbo. Então, escrevo é ação. Uma ideia de estado também pode ser localizada no tempo por meio de um verbo. Por exemplo, os alunos estavam preocupados. Estavam. Esse verbo aqui, estavam, ele dá uma ideia
de estado. Ele vai ser chamado de verbo de ligação, porque ele liga o sujeito a um predicativo, né? Então, esse tipo de verbo aqui, ele é um verbo de ligação, ele não expressa ação. Ele vai apenas ligar o sujeito a um estado, né? A um estado de espírito, né? Ou a uma característica. Então, ele é chamado, o estavam aí é um estado passado, né? Uma ação ocorrida num determinado tempo também pode constituir um fenômeno da natureza. Então, existem palavras que está relacionadas a fenômenos naturais, como chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar. Então, essas palavras que indicam fenômeno da natureza também são verbos, né? Então, o verbo, que é verbo? Verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza, situados no tempo. Na língua portuguesa, 3 vogais antecedem o R, né? Na terminação do infinitivo A, E e I. Estas vogais caracterizam a conjugação do verbo. São 3 as conjugações do verbo. Os verbos terminados em A, E e I. Tá? Geralmente a gente ensina assim, os verbos terminados em AR, como cantar e arrumar, são da primeira conjugação. Verbos terminados em AR são da primeira conjugação. Segunda conjugação, verbo terminado em ER. Poder, vender. Verbo da terceira conjugação são aqueles terminados em IR. Pedir, sentir, sorrir. São verbos da terceira conjugação, certo? Há 2 partes principais que formam o verbo. O radical e as terminações. Tá? Radical e as terminações. Essas terminações incluem as desinências e as vogais temáticas. Tá? Gente, olha só, a palavra amar. A palavra amar. Vocês lembram? Como é que eu sei quem é o radical de amar? O radical, basta eu tirar o AR aqui. O que sobrar, tirei o AR aqui, tá? Tirei o AR aqui, que é a vogal temática, né? Mais a terminação. Se eu tirar a vogal temática mais a terminação aqui, então eu vou ter o radical, né? Ame, AM é o radical. A terminação é AR. Né? O A é vogal temática e o R é desinência, certo? O verbo ele varia em singular, varia em pessoa e número. Quando eu falo pessoa, gente, são as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Quando eu falo número, eu estou falando de singular e plural, tá? Por exemplo, do singular, eu amo, tu amas, ele ama. Isso no presente do indicativo, né? No plural, nós amamos, vós amais, eles ou elas amam. Tempo e modo. O que é o tempo? O fato expresso pelo verbo aparece sempre situado nos tempos. Então, nós temos os tempos presente, o pretérito. Nós temos 3 tempos: presente, pretérito e futuro. Tá? Presente, pretérito e futuro. Presente, pretérito e futuro. O presente expressa uma ação que está acontecendo agora. Né? Por exemplo, o garoto estuda. Então, estuda é tempo presente. A ação do verbo está ocorrendo ali no momento da fala. E o pretérito ele se refere ao passado, né? E aí ele se divide em 3 tipos de pretérito. Tem o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito, a ação, ela ocorre no passado. O pretérito perfeito, ele indica uma ação que ocorre no passado. Ele se inicia e encerra no passado. Por exemplo, o garoto estudou. Essa ação estudou, ela se iniciou e se concluiu lá no passado, né? O pretérito imperfeito, gente, o pretérito imperfeito, ele expressa uma ação iniciada no passado que ainda não se concluiu, tá? Por exemplo, o garoto estudava. Ela se iniciou no passado, mas ela se estende essa ação, tá? Você não consegue determinar
quando ela parou, né? Ela é uma ação no passado, que se inicia no passado, mas que não se sabe quando termina, né? O pretérito mais que perfeito é uma ação que ocorre no passado anterior a outra ação também no passado. Por exemplo, o garoto estudara, certo? Aí nós temos o futuro, que indica um fato que ainda vai acontecer, né? E aí esse futuro, ele se divide em dois, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito, né? Por exemplo, futuro do presente, o garoto estudará. Futuro do pretérito, o garoto estudaria, se tivesse condições, né? O futuro do pretérito, né? Não se tem certeza se essa ação vai acontecer, né? Vai acontecer por quê? Porque tem a questão do se aí, se tiver condição. É uma ação que provavelmente acontecerá, dependendo da situação, né? Além do fato estar situado no tempo, ele também pode indicar incerteza, dúvida e ordem, tá? Fato certo, um fato certo. Marcos estuda todos os dias. Fato duvidoso. Se Marcos estudasse, uma ordem. Estude, Marcos. As indicações de certeza, dúvida e ordem são determinadas pelos modos verbais, tá? O modo indicativo, gente, é o modo da certeza. Quer dizer, a ação ela vai acontecer nos três tempos. No passado, no presente e no futuro, né? Ela é uma ação certa. Então, o modo indicativo ele expressa o quê? Expressa uma ação certa, exprime uma certeza. Então, nós chamamos o modo da certeza. Já o subjuntivo, ele exprime uma dúvida. Não se tem certeza que se essa ação ela vai acontecer, tá? Do subjuntivo. Ela pode ou não ocorrer. Isso vai depender das circunstâncias, né? Olha o exemplo lá. Se Marco estudasse, né? Se Marcos estudasse. Então tem um se. O se, né, é uma partícula de dúvida aí. Nós não temos certeza. Então no modo subjuntivo, sempre nós vamos ter essa partícula de dúvida, da dúvida aí, que é o se. Tá? O modo imperativo é muito fácil de você identificar. O verbo ele vai exprimir uma ordem, um conselho ou um pedido. Muito bem. Pessoal, por hoje é só. Vamos dar mais uma pausa aqui na aula. Na terceira aula a gente dá continuidade, tá certo? Abraço. Boa noite a todos.